no meu canal. Então, sobre questão de dúvida, né? Em 2022 eu tive dúvida em 2021 sobre qual era o fundamento da dúvida específica, porque eu tinha esquecido. Né? Então, inclusive, se poderia caracterizar que de repente não houve dúvida, não era o caso, né? Havia realmente dúvida e havia fundamento para ela. Esse é o primeiro ponto. Eu considerei, afinal, né, como eu não fiz a pesquisa, havia a possibilidade de que realmente, no caso, houvesse dúvida, porque eu não pesquisei na Bíblia naquele momento, porque eu não concordava em fazer isso naquele momento. E, então, como eu não pesquisei, havia a possibilidade de a Bíblia dizer que havia dúvida e, inclusive, me criticar por ter tido dúvida. Né? Então, isso foi considerado até o final. Só que entende-se, e eu entendo que sim, haja uma certa justiça, no sentido de, não, mas espera aí, as pessoas que eventualmente não participem, no sentido que não estão vinculadas a esse tema, elas não têm nada a ver com isso. Então elas podem ter, vamos dizer, alguma razão na questão da dúvida, por eu não querer pesquisar, porque elas não têm nada a ver com isso. Não ter razão, mas alguma razão, porque eles não têm nada a ver com isso. Se eu não pesquiso porque eu não quero, eles não têm nada a ver. Seria uma coisa entre eu e Deus, ou entre eu e alguma entidade espiritual. Que não interessa se boa ou ruim. E aí, eu não poderia, de repente, cobrar deles, poderia cobrar. No caso da entidade, de eu não, ou de Deus, de eu não concordar naquele momento que o tema fosse aberto. Não que eu tenha, no caso ali, alguma razão contra Deus, mas era o meu desejo, talvez um desejo pecaminoso, mas não importa. Eu estava seguindo o que eu achava correto. Né? Então, não entendo que não poderia ser Deus, porque Deus, a princípio, não faria isso. Né? Ou se fez, o errado seria eu, mas eu não conseguia, no caso ali, concordar. Ou mesmo não fez, então seria, no caso ali, outra entidade, enfim, independente. E daí, eu não concordava, porque para mim não tinha motivo para reabrir o tema de dúvida, e ainda mais que eu esqueci qual eram os fundamentos. Eu não queria pesquisar porque achava que não tinha motivo para isso. E isso não teria nada a ver com as pessoas. No entanto, há uma relativização. Para mim, eles não têm razão devido ao fato, ou eles não teriam razão, melhor dizendo, devido ao fato de que se eles desejaram que isso de alguma forma acontecesse, no sentido de haver confusão nessa ideia, ou de que fosse reaberto o tema da dúvida, aí eles têm participação. Se eles têm participação, eles dependem da minha permissão. Se eles participam no sentido de desejar que isso seja feito, que esse tema seja reaberto, eles participam da vontade, né? Participam do desejo, desse desejo coletivo de que o tema seja, da questão da dúvida, fosse de alguma forma reaberto. Bom, também não que fosse exatamente fechado, mas assim, tipo, aqui não fechado de repente por tema, mas fechado porque eu não lembrava. Porque eu já não estava mais pensando muito nisso naquele momento. Né? Meses depois eu já não estava mais pensando nisso, na questão específica da dúvida. Eu levava meio como premissa sem lembrar dos detalhes. Né? E nem pensava muito nisso. Sejam dos detalhes, sejam do tema, independente. Então, se eles eventualmente desejaram isso, eu não posso aí concordar, porque daí dependeria de eu, ou dependeria de mim concordar, ou dependeria de eu concordar. Às vezes eu erro aqui na concordância, né? Desculpa, perdão. Então dependeria da minha posição. Né? E, não, então, eu não concordo. Em tendo havido isso, né? Em tendo havido esse desejo mútuo, vamos dizer assim, aí eu não posso concordar, porque depende de eu concordar em abrir o tema também. Então, por isso que eu não entendo que eles tenham razão na questão de que... Entendo que eles não precisam produzir provas contra si mesmos, que era até um pouco um argumento meio jurídico que eu usei, que acho que também é aplicável um pouco à espécie, mas tem que se levar em conta que, em havendo esse desejo, depende da minha... Esse desejo mútuo entre mais de um, vamos dizer, mais um partido ou mais de uma pessoa envolvida, aqui não importa a natureza da pessoa, mais de uma pessoa envolvida depende da minha permissão também estudar o tema, né? Quando é algo que me afeta, então eu falei, naquele momento eu não via motivo, então eles dependem de mim. Então para mim eles não têm razão, porque se eles simplesmente não, vamos dizer, não desejaram, estavam neutros em relação a isso, nem não desejavam e nem desejavam. Nem deixavam de desejar, nem odiavam a questão, e nem gostavam da questão, e nem desejavam, e nem deixavam de desejar. Simplesmente eram neutros da questão. Ok, eu posso entender que não dependeria deles, eles não teriam nada a ver com isso. E poderia ser conferida, entre aspas, uma certa razão, não integral, mas alguma certa razão. Eles não tem nada a ver com isso, eu não quero pesquisar por meu problema com vamos dizer, de repente alguma entidade espiritual, se for o caso, e seria um problema entre
eu e quem abriu o tema, e não com outras pessoas. Aqui não importa se são ocultistas ou não, não importa. As pessoas não teriam nada a ver com isso. No entanto, se houve desejo mútuo, aí não pode, porque daí eles teriam a ver com a situação. Se eles têm a ver com a situação, eles dependem da minha opinião. Então eu não conferiria razão a eles, fica esse complemento do caso.